que é ser professor? Geralmente essa pergunta vai nos levar para um ponto de referência. Aquele exemplo de professor que tivemos em alguma fase das nossas vidas e que marcaram a gente profundamente. Por detrás de todo mestre existe o primeiro professor, aquele que marcou a vida para sempre e, mesmo depois de tanto tempo, de tantos anos, permanece na nossa memória, guardado com tanto carinho. Os professores não apenas nos ensinam, eles nos marcam para a vida inteira. Beatriz, me fale de algum professor ou professora que marcou a sua vida. Olha, uma professora que marcou a minha vida foi a professora Neide Galvão. A professora que me marcou foi a minha professora Mayara, minha professora de natação. Se chamava Ana Lúcia. Resumir. E a professora Rosângela Tabum, do Colegiado de Pedagogia, que foi a professora Zilda, a professora Yolanda. Vitória foi a professora Dalmolina. É o professor Vanderlei Amboni, do Colegiado de História. Foi a professora Clarice Aparecida. Foi a professora Fátima. A professora Aline Tacon, de atendimento educacional especializado. A professora Alva e a professora Graça. Peruano, professora Maria. E me marcou de uma forma muito especial, porque ela sempre ensinava com muito amor. É um professor que inspira muito com seu conhecimento, a sua inteligência, a sua organização, a sua empatia, seu humanismo. Então, eu sempre levarei ele comigo. Professor, no meio dela que eu me engajei a passar no mestrado. Sempre acreditou no meu potencial e sabia que eu ia crescer muito. Me inspirou muito para tentar o processo seletivo do mestrado e ao qual hoje eu estou com a mesma professora da graduação, ao qual sempre acreditou em mim e no meu potencial. Ela me marcou porque, assim, além de ser uma professora muito boa, ela me ensinava de um jeito único e era, assim, uma amiga só. Era uma amiga também, além de professora. Me ajudou muito, assim, pra saber o que eu era, pra saber o que eu queria da vida, pra fazer educação física. Eu trabalhava com metodologia e a Graça trabalhava com matemática e hoje eu estou com matemática por conta das professoras inspiradoras. O que eu admiro nela é como ela cuida das palavras a serem ditas pra gente, a forma como ela ensina, muito cuidadosa mesmo. Eu era uma professora bastante exigente, o pessoal tinha um certo receio, mas que de fato contribuiu muito para a minha formação. Aí ele me disse uma frase assim: olha, eu nunca vi ninguém se arrepender por estudar, mas já vi o contrário. Mas se você se arrepender, caso você se arrependa, você volta aqui para me avisar. Eu nunca voltei. Seleção para o PIBID, um professor falou que eu não tinha capacidade porque eu não sabia escrever. E a partir daquele momento, eu tive a Zilda como um apoio na minha vida. E que ela acreditava no meu potencial e que realmente eu teria capacidade para o mestrado, um doutorado. Eu tinha muita dificuldade em falar e ela sempre estava do meu lado, cumprimentando as minhas falas, mesmo eu gaguejando, não conseguindo falar, ela sempre estava do meu lado. E ela dizia assim para mim: não desista, porque o que são 4 anos diante de uma vida. Então isso marcou muito. É um professor que incentiva você a pesquisar, a buscar um conhecimento, e ele certamente levarei ele o resto da vida. Me lembro da roupa que ela usava, me lembro da postura dela, ela era muito feliz. Eu acho isso importante. Foi muito importante porque sempre eu me lembro de pedagogos, pessoas, eu vejo como referência a ela, que era uma professora muito bacana, muito didática, e eu jamais me esqueci dela. Eu não tenho para agradecer. Mas eu gostaria de um dia voltar lá na UEM, dar um abraço nele e falar obrigada. Todos os anos, centenas de alunos cruzam o caminho de um professor. Muitas vezes, sem perceber, ele transforma histórias, marca destinos e permanece para sempre na memória de alguém. Ser professor é uma das formas mais belas de existir no mundo. E para finalizar, gostaríamos de parabenizar todos os professores por esse dia. Convido todos a pensar, nós aqui ouvindo esse podcast, o que realmente significa ser professor, aprender, enfim. Eu trago aqui para a gente pensar um trecho de Clarice Lispector, de um romance que se intitula Uma Aprendizagem, o Livro dos Prazeres, lá do final da década de 60, em que a personagem Lori é uma professora primária
e ela tá vivendo um relacionamento com um professor também de filosofia, Ulisses. E no final do livro, ela diz pra ele assim: aprendo contigo, mas você pensa que eu aprendi com tuas lições. Pois não foi, aprendi o que você nem sonhava em me ensinar. É uma frase que diz um pouco sobre o que é ensinar e aprender, né? Ela faz a gente pensar que muitas coisas a partir dela. Tirando desse contexto, né, a gente pode pensar que nem sempre a gente aprende com o que foi planejado. Que às vezes o aprendizado acontece nas brechas, nos gestos e até nos silêncios, né, naquilo que o outro nos desperta sem perceber. Essa frase nos convida a pensar que aprender é sempre mais do que absorver um conteúdo. É se deixar afetar, é criar sentido, é transformar o encontro em uma experiência. Ensinar, fica aqui pra gente pensar, que talvez seja um ato de generosidade, mas também de humildade, porque quem ensina aprende junto. E no fundo, a fala da Lori poderia ser dita por qualquer aluno em qualquer tempo. E ela nos lembra que o professor não é apenas aquele que transmite saberes, né? É aquele que compartilha humanidade. E é nessa partilha que o aprendizado se torna profundo, verdadeiro e vivo, né? E por isso, nesse Dia dos Professores, talvez a melhor forma de celebrar seja reconhecer o valor desses encontros, os que acontecem dentro e fora da sala de aula. Os momentos em que um olhar atento, uma escuta paciente, uma palavra de incentivo e um silêncio acolhedor faz nascer algo novo na gente. E ser professor é isso, né? É estar aberto ao imprevisível. É aprender o que a gente nem sonhava em ensinar. Então, feliz Dia dos Professores a todos que nos seguem aqui nesse momento e para aqueles que acreditam no poder do aprender junto. E você, teve algum professor que marcou a sua vida? Deixe aqui nos comentários.